Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nossa lição de número 5. O nosso tema é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Falar do fruto do Espírito é muito fácil. O difícil é nós colocarmos os frutos do Espírito em prática no nosso dia a dia. Irmãos, essa é a realidade. As pessoas falam muitas coisas, mas na hora de colocar em prática, nós muitas vezes colocamos poucas coisas em prática daquilo que nós falamos. Mas nessa lição, meus irmãos, vamos ver como que o fruto do Espírito deveria ou tem que se desenrolar ou se cumprir na nossa vida, no nosso dia a dia. Deveria ser assim. Mas vamos lá. No nosso texto áureo que está em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito, né? Em Romanos 15, 13, o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, está falando, olha, a virtude, né? Virtude. Ele está falando da virtude. Nós temos que ser virtuosos, o Espírito Santo de Deus tem que ser virtuoso dentro de nós. E essa virtude que tem que fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. Ou no nosso dia a dia. Essa tem que ser o grande exemplo, vamos dizer assim, que nós temos que fazer. E aqui na verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou essa noção de o que é certo e de o que é errado. Nós temos essa noção. Agora, a questão é, colocamos isso em prática? Estamos colocando verdadeiramente aquilo que Deus mandou nós colocarmos em prática? Nós estamos fazendo, que se todo mundo fizesse a sua parte, olha, 95% das discussões ou dissoluções dentro da igreja acabariam. E a gente se preocuparia mais com aqueles que estão lá fora do que aqueles que estão dentro. Porque a gente sabe de uma coisa, irmãos. Quem dá problema numa igreja não é crente novo convertido, mas sim crente que tem muito tempo de casa. Esses são os mais problemáticos. Na leitura bíblica em classe que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está aqui definindo ou exemplificando exatamente o que é o fruto do Espírito. Ele está exemplificando o que é, o que é o fruto do Espírito e o que é as obras da carne. O que é? Ele está colocando aqui o que é. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos cumprir aquilo que a nossa carne nos puxa para nós fazermos. Nós vamos cumprir o quê? Aquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazermos. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. E aqui no versículo de número 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e aqui ele vai detalhando o que é as obras da carne. Só que no versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí o versículo 23 diz uma coisa muito importante. Contra essas coisas não há lei, ou seja, o amor. Porque tudo isso aqui, para se colocar em prática, ou para acontecer, tem que ter o quê? Tem que ter o amor. Tem que ter o amor da pessoa para que isso venha a ser colocado em prática. Na nossa introdução, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no lar, na convivência, com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Para que serve o fruto do Espírito? Para nós vivermos bem em sociedade, vivermos bem em comunidade, ou seja, na igreja. O fruto do Espírito, meus irmãos, ele nos ajuda a vivermos melhor e termos um contato melhor com os nossos irmãos. Então, o fruto do Espírito, se nós deixássemos o nosso eu, eu tenho razão porque isso, porque aquilo, e colocasse praticasse o fruto do Espírito no nosso dia a dia, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, nós com certeza teríamos uma sociedade muito melhor.
E eu não digo sociedade fora da igreja, eu estou dizendo uma sociedade dentro da igreja. Porque muitas das vezes é briga, dissolução, inveja, cobiça, lascívia. A gente deixa todos os frutos da carne, tudo aquilo que é na carne, tomar conta da nossa vida. Mas nós não deixamos que o fruto do Espírito apareça na nossa condição. Aqui na parte 1, o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Deveria ser assim. O crente deveria viver sob os domínios do Espírito. Quem deveria dominar a vida do crente é o Espírito e não a carne. E aqui na parte 1, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. É isso que acontece. Deus, o Senhor Jesus, ele coloca dentro de nós o desejo de fazermos o melhor, o desejo de colocar em prática o melhor. Mas o que muitas vezes a gente nós desejamos? O pior. Parece que puxa a nossa vida sempre o pior. É sempre a nossa indignação com o nosso próximo, é sempre o que faz a nossa carne puxar para a prostituição. Parece que isso que nos atrai mais do que fazer aquilo que é bom. Essa é a questão. Parece que o que mais nos deixa com prazer é aquilo que nos dá prazer à carne, não o que dá prazer ao espírito. E aqui na parte 2, o fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bergson explica que esses singulares estão nesse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Então, todos esses frutos do Espírito, né? Tá falando de Eurico Bergson aqui, nos dá a mentalidade do quê? Do amor. Se nós amarmos o nosso próximo verdadeiramente como nós amamos a nós mesmos, com certeza nós vamos praticar os frutos do Espírito. Porque quem ama deseja aquilo que é do outro? Não. Quem ama vai cometer adultério contra aquela pessoa? Não. Quem ama vai fazer isso? Não, não vai, meus irmãos, porque ama e sabe que o que ele não quer fazer é aborrecer a pessoa amada. Essa tem que ser, poderia ser, deveria ser a nossa mentalidade. Parte 3. Andar no Espírito. Ser seguido pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, humildade, submissão e santidade. Andar no Espírito, meus irmãos, todo crente fala de andar no Espírito. Mas será que nós andamos mesmo no Espírito? Será que qualquer coisa que nos desanima, que a gente não está contente, o que nós fazemos? Nós continuamos andando no Espírito ou deixamos essas obras? Ou deixamos essas práticas espirituais para praticar as práticas carnais? Porque as pessoas hoje acham que andar no Espírito é até ali, é o que eu gosto. Não, meus irmãos, andar no Espírito é exatamente, muitas das vezes, fazer aquilo que eu, no momento, não gosto. Mas eu pratico o que é certo. Eu faço o que é certo. Eu faço o que é correto. Eu coloco a obra que Deus colocou na minha vida, eu coloco para que venha a ser praticada, venha a ser executada com excelência. E aí nós temos que pensar o quê? Mas espera aí, mas se é fruto do Espírito, por que eu não tenho que fazer? Por que eu não posso fazer o que eu quero? É o Espírito. Não, meus irmãos, nós temos que fazer aquilo que o Espírito nos direciona a fazermos. Essa tem que ser a nossa mentalidade sempre. Parte 2, tópico 2. A diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. Diferença, né? Irmãos, os dons são os dons do Espírito. Profetizar, língua estranha. Agora, frutos é prática do dia a dia. É prática, é plantar. Você planta e você colhe o quê? O fruto. Então, essa é a diferença, né? Porque falar o que é melhor? Ter dons ou ter frutos, né? É bom que seja os dois. Mas muito melhor do que se fosse para escolher, né? Posso escolher entre os dois, né? É muito melhor, mas nós temos frutos do Espírito.
Porque quem pratica fruto do Espírito não é reprovado por Deus. Mas a pessoa que tem o dom, ela pode usar esse dom para as coisas más e pode, através disso, colocar as obras da carne em primeiro lugar. Amém? Parte 2. Os dons da igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e irmãs não ignorem os dons espirituais. Nós não podemos ignorar os dons espirituais. Não, de jeito maneira, de jeito nenhum. Nós temos que praticar os dons espirituais. Nós temos que ter os dons espirituais na nossa vida e ser revestido por Deus para que possa colocar esses dons em prática. Nós temos que fazer isso. É uma coisa que nós temos que ter em nossa mente. Não é, eu sou crente, eu não tenho fruto do Espírito. Não, meus irmãos, como eu disse que se fosse para escolher, é muito melhor nós plantarmos e colhermos coisas boas. Porque o dom também é essencial na vida da igreja. Mas a pessoa que tem o fruto do Espírito, ela consegue usar os seus dons muito melhor do que aquela que não tem, que apenas tem o dom. Então nós temos que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem que acompanhar os dons espirituais. E aqui na parte 3, o Espírito se opõe à carne, o legalismo, né? Vamos falar sobre o legalismo. Pessoa legalista, que é cumpridora da lei corretamente, ortodoxa na lei, mas não tem um pinguinho de amor pelo próximo. É como o fariseu, ele cumpre a lei por ele mesmo, ele não está nem aí pro próximo, ele não quer saber do próximo, não se preocupa com o próximo, não está nem aí. Né? E se ele vê alguém não cumprindo a lei, ele julga aquela pessoa. Então esse é o legalista. Mas aquele que tem amor, aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que é longânimo, benigno, ele quer o bem sempre e continuamente do seu próximo. E quando tem os dons espirituais ainda é muito melhor, porque o dom, meus irmãos, ele vai se manifestar de uma forma assim extraordinária. E aquilo vai sempre estar ajudando os irmãos a se achegarem mais próximos de Deus, até pessoas que não são da igreja, né? Parte 2, a carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Então tudo que se relaciona com a carne, nós vemos que é pecaminoso, a gente acha que é pecaminoso. Tudo a gente fala carne, ser atraído pela carne, porque a carne ela vai contestar contra o nosso espírito, porque a carne quer fazer as coisas desta vida, quer fazer coisas que é pecado ao espírito. A carne sempre se contrapõe ao espírito. É claro, mas a gente tem que puxar a nossa carne, ou o nosso espírito tem que puxar a nossa carne para atrair para a luz, e não para deixar ir para as trevas, né? É assim mais ou menos que a gente imagina. E essa é a realidade, porque a carne, meus irmãos, ela se relaciona com este mundo, ela tem prazer neste mundo. Mas nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar contra os nossos desejos pecaminosos, porque se nós não lutarmos, é exatamente isso que vai acontecer. Nós seremos atraídos, pecaremos contra Deus, faremos coisas que desagradam a Deus e vamos dar vazão à nossa carne, vamos dar alegria à nossa carne, vamos dar prazer à nossa carne e nosso espírito. E o Espírito Santo de Deus, que nós já aprendemos que é uma pessoa, vai ficar triste conosco, porque ele se entristece. Então aqui na parte 3, aqui, os vícios. O apóstolo Paulo, apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne, né? E são terríveis, meus irmãos. Impureza, lascívia, eu não vou entrar em todos, né? Mas é muito, muito terrível quando as pessoas se deixam, quando nós, muitas vezes, acabamos nos deixando se envolver por essas práticas, ou por esses vícios, ou por esses frutos da carne. Nos deixamos se envolver e muitas pessoas se envolvem e tá tudo certo, não tem problema, eu sou assim mesmo, eu tenho essas fraquezas. Não, meus irmãos, nós não precisamos ser assim, nós podemos ser diferentes. Deus nos deu condições para que nós venhamos fazer o quê? Se libertar dessas obras e nos achegarmos a Deus com mais intimidade. Essa tem que ser a nossa mentalidade, tem que ser o desejo do nosso coração, tem que ser esse. De buscar a Deus continuamente, de nos afastarmos dessas obras da carne e darmos vazão e darmos lugar às obras ao fruto do Espírito.
Essa tem que ser a nossa mentalidade, tem que ser o desejo do nosso coração, tem que ser em agradar o Espírito, não satisfazer a carne. Nós deveríamos ser assim. E a nossa conclusão: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento, se a mente é carnal. Seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Nossa luta é uma luta que é constante. A nossa luta é constante. Nós temos uma batalha constante dentro de nós. O nosso eu, o nosso desejo de pecar contra Deus, ele sempre está querendo desaflorar dentro de nós. Mas nós temos que ter a mentalidade que nós temos que segurar isso. Nós não podemos deixar isso. Vontades, meus irmãos, situações, a gente vai ser tentado sempre. Mas aqui, quando a gente tem algo dentro do nosso coração, a gente fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, nós vamos falar de Deus, nós vamos exalar Deus. Mas se nosso coração não está cheio de Deus, nós vamos exalar o quê? A carne, nós vamos exalar os pecados, nós vamos falar daquilo que não convém a Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.